Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, o domingo do Senhor, e hoje a liturgia nos coloca o 25º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste dia tão importante que o Senhor fez para nós. Por isso, vamos abrir o nosso coração, permitir que a palavra de Deus penetre na nossa vida, entre no nosso coração. Jesus tem colocado tanto sobre perdão, sobre o amor ao próximo, coisas magníficas na nossa vida. Por isso hoje não poderia ser diferente o Evangelho. Jesus nos conta outra parábola, então vamos ouvir com o coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro, desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e a cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra maravilhosa. Ouvir essa história nos mostra o quanto Jesus quer nos mostrar a diferença da terra com o céu, a diferença desse mundo terreno com o céu, porque não tem nada a ver o mundo de Deus, o reinado de Deus, com as coisas terrenas. Jesus hoje nos mostra algo magnífico, algo maravilhoso, que de fato, aos olhos dos seres humanos, é muito difícil entender. Aos olhos, ao coração humano é difícil, porque quantas pessoas, quantos de nós temos um coração ruim, um coração egoísta, um coração invejoso. Mas aqui, Jesus nos mostra que todos nós, que naquele tempo, na verdade, os judeus, acreditavam que o Deus viria somente para os judeus, para a região judaica, mas que na verdade Deus veio para todos,
para todos os povos e nações, a cada um de nós. Então, a cada um de nós temos o direito da eternidade, a cada um de nós. E Jesus mostra exatamente aqui essa explicação maravilhosa. Porque Jesus vem contando parábolas, né? Mostrando o que é o reino dos céus. E não poderia ser diferente neste domingo do Senhor. Jesus conta então uma história, essa parábola aos discípulos, que o reino dos céus é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que é a vinha? Não é o vinho. Claro que a uva faz o vinho, mas a vinha então é uma plantação de uva. E ali esse patrão queria então trabalhadores para começar a colheita, para não se perder essa uva. E ali ele sai então de madrugada às 6 horas da manhã, porque os judeus iniciavam o trabalho às 6 horas e terminavam às 18 horas. Então o patrão sai, vai para a praça, pega os primeiros trabalhadores às 6 horas da manhã e leva, né? Primeiro faz um acordo com eles, para você trabalhar hoje na minha vinha, você aceita uma moeda de prata? Então, esses trabalhadores das 6 horas da manhã aceitaram essa moeda de prata para trabalhar em sua vinha. E está tudo certo, né? Foi um acordo. É como se você fosse contratar hoje uma diária, né? De alguém que cobrasse R$100, R$150 para trabalhar na sua casa o dia, e você aceita. E você paga uma diária para essa pessoa. Assim foi o que o patrão fez, né? E levou então esse pessoal às 6 horas. Mas havia muitas uvas. Para que não se perdesse, o patrão volta novamente às 9 horas da manhã. E ali o patrão ele faz novamente, né? Vê essas pessoas às 9 horas da manhã lá e convoca, né? Essas pessoas que estão fazendo aí, venha para a minha vinha, estou precisando. E essas pessoas foram então às 9 horas da manhã. Depois o patrão diz novamente que o patrão foi novamente ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, né? Esse patrão foi então às 5 horas da tarde, viu que ainda havia algumas pessoas na praça. E olha que interessante. Esse patrão pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Aqui há uma coisa tão maravilhosa, porque hoje na realidade quantas pessoas, né, estão aguardando o chamado de Deus, que na verdade talvez muitos deles não reconhecem este chamado. Às vezes passa despercebido, as pessoas estão convidando, as pessoas estão chamando, Deus está tocando, talvez através por uma pessoa, por uma música, uma televisão, um filme, algo está sendo chamado, Deus tocando, né, fazendo com que essa pessoa seja tocada no coração, para ir à casa do Pai, para ir à igreja, né? Mas a pessoa nem aí, a pessoa nem percebe, né, que Deus está chamando. Mas enfim, essas pessoas então ali estavam desocupados ainda, porque ninguém tinha convidado, né, para trabalhar. Pois bem, esse patrão então decide chamar então esses desocupados que ali estavam às 5 horas da tarde. E foi para a vinha, trabalharam ali então 1 hora de trabalho. E aí é onde começa toda, né, essa história, né, magnífica, porque então o patrão chama esse administrador e fala assim, começa a pagar, então pague aos trabalhadores uma diária a todos. Então ele pediu para que pagasse uma moeda de prata a todos eles, indiferente de quantas horas trabalharam, começando pelo último. Então imagine, por exemplo, eu comecei o trabalho às 6 horas da manhã, estou na fila aqui aguardando ser pago. E aí eu percebo que aquela pessoa que trabalhou 5 horas da tarde, 1 horinha, ganhou uma moeda, né? Automaticamente a minha cabeça, né, eu imagino que esse patrão
mudou a sua visão, né? Opa, peraí, acho que ele percebeu que a gente trabalhou demais, a gente merece mais, né? Porque já que ele deu uma moeda de prata para aquele que só trabalhou 1 hora, então automaticamente nós que trabalhamos muito mais horas vamos ganhar mais. E assim é a cabeça do ser humano, assim é a cabeça da pessoa, do homem, da mulher que vive no mundo terreno. Porque somos pecadores, somos falhos. Quantos de nós hoje queremos ganhar mais? E até que existe muito, né? Aqueles, não sei se podemos dizer um ditado, mas quem trabalha mais ganha mais, né? Existe algumas coisas assim no mundo terreno, né? Que as pessoas acham porque trabalham mais ganham mais. E de fato as pessoas entendem, né? Nessa situação que de fato aqui na Terra, se eu trabalhei mais, eu preciso ganhar mais. E assim eles pensaram exatamente isso. Quando chega a sua vez, né? Esses trabalhadores que entraram às 6 horas da manhã, na primeira hora do dia, ganharam somente uma moeda de prata. E aí eles começam a resmungar, né? A palavra diz que eles, assim que receberam essa moeda de prata, começaram a resmungar contra o patrão. Quantas pessoas hoje resmungam de Deus? Porque pedem a graça não é alcançada, pedem tantas coisas a Deus, né? Tantas as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, nós reclamamos a Deus, porque Deus permitiu, porque Deus deixou, porque isso na minha vida, porque isso tem acontecido. Nós estamos resmungando, né? Estamos murmurando contra Deus, achando que tudo isso foi vontade de Deus. As coisas ruins que acontecem na minha vida, eu estou resmungando. Eu estou desempregado hoje, meu Deus, por quê? E fico resmungando isso. Eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha mulher, eu perdi o meu filho, eu perdi tantas coisas na vida, e vai resmungando para Deus. As coisas acontecem e eu vou resmungando para Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles resmungaram ao patrão. Resmungaram por quê? Porque eles receberam uma moeda de prata. Mas olha que coisa. Então o patrão disse para ele: amigo, eu não fui injusto contigo? Nós não combinamos uma moeda de prata? Quer dizer, aquele patrão não foi injusto, porque foi o combinado, né? Ele combinou que pagaria uma moeda e eles aceitaram. Mas eles não ficaram confortáveis com isso. Eles sentiram o quê? Olha o que a palavra diz, né? Toma o que é teu, volta para casa. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja? Olha o nosso coração, coração ser humano. Esse coração que hoje passa tantas as coisas ruins na nossa mente, no nosso coração. Quantos de nós temos inveja do próximo? Quantas pessoas que hoje têm uma vida estável, ganham algo, são privilegiados? Eu fui jogar, ganhei algo, fui sorteado. Enfim, as pessoas começam a ter inveja porque aquela pessoa talvez teve uma oportunidade na vida. E como eu conheço pessoas que sentem a inveja tão grande, mas tão perturbadora na vida da pessoa, que ela passa mal. E é verdade. Quantos? Eu já vi pessoas assim, né, que de fato poderiam ter o que quisessem, porque tinham dinheiro, né? Ou porque é um presidente, ou porque é um diretor, ou porque, não sei, porque de fato é merecido, trabalha bastante, né? É esforçado, enfim, mas que ao comprar ou ao adquirir algo que seja o mais besta que seja, trocou um carro ou algo assim, a pessoa ficava insuportável, porque viu que aquela pessoa teve algo bom na vida, e aí ela teve inveja, e foi remoendo isso aí na vida dela, de passar mal. Como a inveja destrói a vida do ser humano. A inveja é capaz de destruir tudo na vida da pessoa.
ao ponto de realmente, né, de dizer assim, está me matando, está me consumindo, porque a pessoa fica se remoendo porque aquela pessoa conseguiu algo na vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala tantas coisas hoje nesse dia, mas não somente falando sobre a inveja, sobre as coisas que acontecem na vida, no mundo terreno, né? Claro que nós não temos que ter a inveja no nosso coração, mas o foco principal dessa palavra não é isso. O que Deus quer falar e mostrar para cada um de nós é que todos nós temos direito ao céu. A palavra hoje quer dizer que cada um de nós temos direito à eternidade, a entrar no reino dos céus. Hoje a história diz que aquela pessoa que trabalhou a vida inteira na igreja, que viveu na igreja, tem o mesmo direito daquela que se converteu hoje, agora, nesse momento. Você que está ouvindo a palavra de Deus e foi tocado, e no seu coração você sente a conversão porque você quer viver a misericórdia de Deus, você acaba de receber a eternidade, você acaba de receber a herança do céu, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor, é bondoso, compassivo. Veja bem como é, aos olhos do ser humano, ao coração do ser humano, como é difícil entender. Então quer dizer que eu, que nasci na igreja, e eu posso dizer exatamente isso, né? Que eu vim da igreja, nasci na igreja, fui criado na igreja, estou na igreja, e vou me dedicando a cada vez mais na igreja. Então, para mim, eu nasci na igreja, eu vivo na igreja, eu estou dedicando a minha vida à igreja. Então quer dizer que eu, que estou fazendo tudo isso nesses anos todos, vou ter o mesmo direito que aquele que agora decidiu acreditar em Cristo, decidiu amar a Cristo, decidiu estar na casa de Deus, decidiu pedir perdão. Exatamente isso? É exatamente isso. Então a palavra quer dizer que, independente do que eu fiz nesses anos todos pela igreja, eu vou ter a mesma, né? O mesmo céu que aquele que se converteu agora. Mas veja bem, eu não posso achar isso ruim. Porque se nós viemos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer por Deus por amor. Se isso é um peso na minha vida, se isso faz com que me entristece ficar na casa de Deus, trabalhar para Deus, estar com Deus, falar de Deus, se isso está me fazendo mal, está errado. Porque eu quero, o nosso coração, a nossa alma tem sede de Deus. Então eu quero estar com Deus. Quanto mais eu viver com Deus, melhor para a minha vida, para a minha alma, para o meu coração. E outra coisa ainda, né? A pessoa fala assim, então eu vou passar a minha vida fazendo tantas outras coisas, vivendo esse mundão, e aí no finalzinho lá, quando eu já tiver com o meu cabelo grisalho, né? Aí eu vou e dedico a Deus. Eu entrarei no reino dos céus? Sim, se a sua conversão for de coração sincero e puro, sim, entrará no reino dos céus. É isso que esse patrão quer dizer. Que ele não vai ser justo com ninguém. Ele não vai ser injusto com ninguém, ele vai ser justo com todos. Então eu vou passar minha vida inteira mesmo fazendo tudo que devo fazer, no finalzinho eu converto. Então, só que tem uma coisa muito importante para te dizer. Quem é que disse que você vai ter o seu cabelo branco? Quem é que disse para você que você vai ter aí seus 100 anos de idade? Quem é que disse que você vai viver a eternidade aqui na Terra? Quem é que disse que eu vou estar aqui amanhã? Quem é que disse isso? Ninguém disse. Ninguém sabe. Somente Deus sabe. Então, antes de você pensar em querer fazer todas as coisas para depois se converter, meus irmãos,
quantas pessoas estão perdendo a vida, quantas pessoas acontece diariamente de estar na presença de Deus, porque ou Deus vai voltar, ou eu vou me entregar a Ele. Então só tem duas situações, o mundo acaba, quando Deus voltar nós vamos ter esse encontro com Ele, né? Ou pode ser hoje eu cair, bater a cabeça e ter esse encontro com Deus. A pergunta é, teve tempo? Eu me converti? Porque Deus é claro, Ele deixou claro que todos nós temos a salvação. Independente se eu vivi na igreja ou se eu me converti hoje, mas Ele quer que você se converta. Ele quer que você entregue sua vida a Ele. O problema é que nós não sabemos a dia, a hora e o lugar. Pode ser hoje, pode ser o amanhã. A pergunta é, você se entregou a Deus? Você se converteu a Deus? O seu Deus é Jesus Cristo? Será que nós pensamos nisso? Será que nós já entendemos isso? Porque a palavra hoje deixa claro. Independente se eu estou há 50 anos na igreja e se eu estou há um dia, eu vou ter direito ao mesmo céu. Vou ter direito à mesma eternidade. E não ache isso ruim. Não ache isso ruim para a sua vida. Como é bom, como é maravilhoso estar na casa de Deus, como é maravilhoso sentir a presença de Deus na nossa vida. Então isso não é um peso e nem pode ser um peso na minha vida. Estar na casa de Deus, não pode. Então antes de reclamar da vida, de achar que, então eu vou fazer as coisas que devo fazer e lá para frente eu entrego minha vida a Deus. Mas tome cuidado. Nós não sabemos o dia e a hora que isso pode acontecer. De fato, somente Deus sabe. A pergunta é, nós estamos com Deus? Se eu morresse hoje, eu entraria nessa vinha? Eu estaria nessa vinha? Ou melhor, eu ganharia essa moeda de prata? Porque eles ganharam a moeda de prata. Eles ganharam. A pergunta é, eu ganharia hoje? Se eu morresse agora, eu ganharia essa moeda? Eu entraria no céu? Não esqueça daquele ladrão na cruz. Jesus e os dois ladrões. Eu tenho certeza ali que entrou no céu. E veja que ele faz sentido a toda essa história aqui. A toda essa história. Porque ele roubou. A Bíblia não fala, não coloca o que ele fez. Mas para que ele estivesse na cruz e ele reconhecesse ali o seu pecado, né? Ele fez muita coisa ruim. Mas ali ele reconhece a sua fragilidade, reconhece Jesus como o verdadeiro Deus, pede a sua misericórdia. E Jesus fala o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele se converteu ali, no finalzinho da sua vida. Não foi nem um dia, não deu nem uma hora, né? No finalzinho, naqueles segundos, né, finais do segundo tempo, ele se arrepende e pede a misericórdia do Pai. Conclusão? Ele entrou no reino dos céus, porque ele reconheceu, porque ele conseguiu ter tempo de reconhecer. E você? E eu? Nós temos esse tempo? Pense, coloque em seu coração, peça sempre a misericórdia do Pai. Esteja com Ele, porque Ele sempre estará com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.